Olá, esse vídeo aqui é uma introdução a essa área que a gente vai estudar ao longo da disciplina, que é a área de recuperação de informação. Tá? O nome da disciplina é Recuperação de Informação e Busca na Web, mas busca na web nada mais é do que um subtópico de recuperação de informação, mas é o tópico mais quente hoje, né? Porque praticamente todas as soluções que a gente tem aí hoje, de alguma forma, envolve internet, envolve a web, tá? E principalmente quando a gente pensa em informação, pensa em dados, né? A gente tem fontes de dados espalhadas aí por todo lugar e as soluções também para a gente visualizar isso, buscar, né, e ter os nossos resultados também muitas vezes são baseadas na web, certo? Então, a gente pode começar por essa frase aí de Albert Einstein que ele diz assim: eu não vou gastar minha memória, né, com coisas que eu posso guardar em algum lugar se isso for fácil de eu recuperar. Mas se você vai guardar uma informação dentro de um armário que toda vez vai ter que ter o maior trabalho lá para pegar tudo que tem lá dentro, procurar, até achar, você pode passar às vezes um dia procurando, tudo bem, né? É melhor você decorar aquilo ali porque você vai ganhar tempo, vai tornar a sua vida mais fácil. Mas se uma coisa é facilmente recuperável, né, por que gastar minha memória? Isso foi o que uma vez disse Albert Einstein, e isso aí está em vários materiais quando se fala de recuperação de informação e tópicos relacionados a essa frase acabou ficando bem conhecida. Então, quando a gente pensa em recuperação de informação, né, logo vem a busca na web, né? A gente pensa logo no Google, né, e outras ferramentas aí concorrentes como essas que estão aí no slide, né? Porém, a área de recuperação de informação é uma coisa muito mais ampla. Vocês não vão fazer esse curso simplesmente porque querem fazer um motor de busca concorrente do Google ou se forem trabalhar no Google vão usar o conhecimento da disciplina, né? É uma área muito mais ampla, vocês vão ver que vocês vão poder aplicar o conhecimento daqui em muitas soluções, em muitos sistemas diferentes que estão disponíveis por aí, ou que você venha a criar. Aqui no slide tem só uma pequena amostra do que vocês podem fazer envolvendo busca, né? A gente tem esses e-commerces aqui, principalmente esses que estão agora se tornando marketplace, porque a quantidade de informação aí cresce drasticamente e precisa ser recuperável rapidamente. Não só recuperável, né? De jogar na cara do usuário ali tudo que você achou que corresponde com a busca dele, mas trazer em uma ordem, de uma forma interessante, né, que atinja as necessidades do negócio e, obviamente, que atenda às necessidades do usuário, né, que as duas coisas estão interligadas quando a gente fala de um sistema comercial. Mas isso se estende por muitas outras aplicações. Por exemplo, recuperar notícias, recuperar documentos jurídicos. Enfim, veja que a aplicação isso pode estar dentro de um sistema, dentro de uma intranet, né, de um órgão público, por exemplo, que não tem acesso do público geral, mas que a gente precise fazer busca naquela quantidade grande de informação e também existem as necessidades específicas para aquela instituição, né? Por exemplo, um juiz, né, que está com um caso em mãos para analisar, ele pode querer ver outros casos parecidos, né? Outras sentenças, né, que já foram proferidas ali anteriormente para fazer alguma analogia e assim por diante, né? Um pesquisador ele pode querer encontrar artigos, encontrar teses que sejam relacionadas ao trabalho dele, né? As pessoas em geral buscam notícias, e você pode querer fazer um motor de busca específico para jornalista e assim por diante, né? A necessidade de informação hoje está em várias aplicações e tecnologia de busca se usa para recuperar informação nesse estilo aqui. Isso pode estar também como um componente de outras aplicações onde a finalidade principal não é busca. Por exemplo, o Google Drive é da Google, por sinal, mas a finalidade dele não é fazer busca, mas você acaba precisando fazer. Você tem um monte de documento lá e você precisa buscar aquilo. Só que a Google tem muito mais do que você, ela tem os seus e de todas as outras pessoas, né? Dos usuários deles. Então, eles juntam tudo e precisam fazer com que aquilo seja escalável, retornável de forma rápida. Aqui tem outros, né? Outras ferramentas como o Dropbox, por exemplo, que também precisam
retornar informação rápida. O seu desktop, né, se você usa Windows, Linux ou Mac, seja lá qual for, mas você tem os seus aplicativos que você pode querer atualizar e você vai buscar por aplicativos em alguma plataforma, né? Você pode querer buscar dentro dos seus arquivos algum conteúdo e você pode ter milhões de arquivos. Tudo isso é busca, tudo isso precisa ser implementado usando tecnologia de busca que a gente vai aprender aqui nessa disciplina, ok? Então, resumindo tudo isso que eu disse, né, a gente pode ter busca dentro de intranets corporativas, a gente pode ter em sistemas de informação de qualquer natureza, ter um componente de busca. O sistema de informação vai acomodar parte dos dados numa solução relacional, parte na solução no SQL e tem uma parte ali que vai ter que ser feito busca, vai ter que ser utilizada tecnologia específica para isso, né? Aí da mesma forma isso pode acontecer em aplicações desktop, até em aplicativos, né, do seu smartphone aí, você pode querer buscar informação ali, né, e precisa de solução específica para aquele aplicativo, tá? Em geral, os aplicativos buscam muita coisa fora, no servidor, né? E a tecnologia de busca está lá, mas você pode querer fazer busca também dentro do que está no próprio aplicativo, nada impede, e implementar alguma solução de otimização desse processo usando as tecnologias que a gente vai conhecer aqui. Buscar código-fonte, né? Seja localmente, seja no GitHub, né? Tudo isso, né? Veja que é solução de busca, né? Sistemas de segurança é uma área de aplicação onde se usa largamente busca, né? Para quem nunca parou para pensar sobre isso, né? O sistema de segurança eles precisam armazenar muitos logs, muitas informações sobre o uso do sistema, sobre os acessos, né? E o céu é o limite para o que se quer armazenar sobre isso, né? Então, para você poder recuperar isso de forma fácil, fazer análise em cima desses dados, você precisa de um buscador rápido e eficiente. Essas informações precisam estar estruturadas como uma ferramenta de busca, tá? E eu toquei agora no assunto que é análise de dados, que é outra área muito relacionada, porque normalmente quando a gente quer fazer análise de dados, a gente quer fazer uma análise em cima de um subconjunto de uma imensidão de dados de um certo domínio, tá? Então, você tendo ferramentas de busca para lhe auxiliar nesse processo, primeiro que você pode selecionar uma amostra interessante para analisar, usando estratégia de busca, e depois quando você tem a solução pronta, você precisa navegar um pouco manualmente nos dados e ver se aquilo faz sentido. Você não vai implementar uma solução e nem vai olhar para ela para ver se faz sentido, né? Quando eu estou falando, por exemplo, de uma solução de machine learning, né? Uma solução que envolva algum tipo de inteligência, você não vai dizer, terminei aqui, o meu classificador ele detecta bem documentos de crimes relacionados ao homicídio, e aí ele recupera isso bem. Você vai querer pegar uma base de dados grande, buscar ali, ver se realmente o que a sua ferramenta está retornando, né, parece estar alinhado com o que tem lá, enfim. A ferramenta de busca vai ajudar você também a fazer uma análise um pouco mais detalhada sobre as suas soluções de machine learning e de análise de dados, tá? Então, resumindo aqui, qual é a tarefa, né, da recuperação de informação? É encontrar alguma coisa no meio de muita coisa, certo? Normalmente a motivação é uma sobrecarga de informação. Você tem muita informação, né, e você precisa recuperar isso de forma rápida, tá? Mas não é só a velocidade que é importante, né? A qualidade do que vai ser retornado, a ordem como vai ser retornado também é importante, mas a principal motivação de onde surge normalmente essa necessidade para implementar motores de busca é a quantidade, né? E a rapidez que você precisa obter isso. Tem uma perguntinha aí, faz sentido implementar um motor de busca que seja lento? Assim, lento quando eu digo, vamos dizer, algo em torno de 24 horas para retornar um resultado. Dá uma pausa no vídeo, pensa um pouquinho aí, depois você vê o que eu tenho a dizer. Tá, eu não sei se você deu a pausa, mas se tiver dado, pensado um pouquinho, pode sim fazer sentido, tá? Não é muito comum quando a gente pensa em motor de busca,
Mas, na verdade, como eu falei, a área de recuperação de informação ela é muito vasta. Então, se você tem uma tarefa que você vai demorar 24 horas para dar um relatório completo sobre alguma coisa importante em um domínio, por exemplo, para um juiz, para um delegado, algum um monte de informação que você analisou ali, recuperou, cruzou informações, analisou e deu um relatório, por exemplo, para uma pessoa, isso é muito útil, entende? Por exemplo, a gente tem um projeto aqui no laboratório, onde a gente trabalha com recuperação de informação de patentes. Tá? Então, imagine que você quer fazer uma patente e você pode gastar muito dinheiro, investir seu tempo para fazer uma coisa que talvez já exista, né? Então, imagine que você especifica seus requisitos, faz um rascunho da patente do que seria e você joga para um motor de busca, só que ele não devolve na hora, ele devolve depois de algum tempo, algumas horas, um relatório dizendo, eu encontrei essas coisas aqui que parecem similares por causa disso, essa daqui parece ser similar por isso, cuidado com isso. Então, isso vai lhe poupar, né, de um esforço grande tentando fazer isso manualmente, né? E nesse mercado as pessoas contratam, por exemplo, consultorias especializadas para buscar isso, e essas consultorias elas cobram muitos milhares de dólares para dar esse resultado, entende? Então, no projeto a gente está tentando usar tecnologia, usar inteligência artificial e estratégia de busca para tentar otimizar processos como esse, né? E quem é cliente disso não vê nenhum problema em esperar algum tempo para recuperar a informação, dependendo da informação que vai ser recuperada. Okay? Aqui tem algumas definições, né, sobre recuperação de informação, né, que você vê em alguns livros textos aí. Né? Tem uma linha que separa aí o que é o sentido mais amplo e o sentido mais reduzido. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Tá? No sentido amplo, né, a RI é vista como uma disciplina que visa encontrar informações que as pessoas desejam, certo? E a motivação por trás seria muito relacionada ao desejo dos humanos de entender o mundo, né, e obter conhecimento sobre ele, entender como o mundo funciona, né? Todo conhecimento sobre como o mundo funciona que esteja escrito em algum lugar, as pessoas gostariam de ter acesso a essas coisas, certo? E de adquirir informações, né, respostas que sejam precisas, né, para uma determinada tarefa, né? Aí a tarefa vai ser relacionada normalmente a um domínio. Então, eu quero estudar alguma coisa relacionada aos astros, né? Estou me interessando, vamos dizer, por astronomia ou por música, que eu quero aprender a tocar um instrumento. E esse conhecimento, né, da humanidade está armazenado em algum lugar e seria muito legal se eu conseguisse obter essas informações, essas respostas de uma forma muito precisa, né, e muito rápida, de preferência, né? E a gente, para atingir, né, esse objetivo, né, nesse sentido amplo, né, a gente precisa trabalhar várias estratégias, né, e muitas delas, né, estão relacionadas a outros tópicos de conhecimento, né, mas que ajudam a gente a resolver o nosso problema, né. Aqui tem alguns deles, né, por exemplo, classificação, né, que está relacionado à aprendizagem supervisionada, por exemplo, classificar se um documento é uma notícia verdadeira ou falsa, se é spam ou se não é spam, um e-mail, certo? Isso pode se extrapolar para outras coisas que não sejam textuais, né? Por exemplo, classificar em uma imagem se aquilo é uma pessoa, é um cachorro ou é um gato. Isso é classificação, tá? Agrupamento é quando você não sabe a priori quais são as possíveis classes. Por exemplo, se eu tenho notícias e eu quero distinguir entre falsa e verdadeira, eu sei a priori quais são os grupos, né? Mas às vezes eu não sei, eu tenho um monte de documentos, por exemplo, em determinado domínio, eu não sei rótulos para aquilo, e eu executo algoritmos que vão separar grupos que entre si são similares e são dissimilares entre os grupos. E aí isso pode me ajudar no processo de recuperação de informação, porque eu fiz isso, depois eu posso dar nome, inclusive, a esses grupos, tá? E no pipeline da recuperação de informação eu posso filtrar, né, o meu percurso para achar informação, indo primeiro para um grupo que parece ser mais interessante, depois
caminhando, analisando internamente o grupo, né? O sistema de recomendação também está muito ligado à RI, né? Porque observe que se você tem milhões de filmes possíveis e você recomenda um para o usuário e ele gosta, né? Você está tentando atender a necessidade do usuário, né? Ele não disse especificamente, por exemplo, um título ou um tipo de filme, nada disso, mas você, pelo que conhece do usuário ou de pessoas similares a ele, você recomendou aquele filme e ele assistiu e ele gostou. E aí, de alguma forma, você está recuperando informação. Você está em uma sacola lá com muita coisa, você escolheu algumas e sugeriu para o usuário. A gente vai também, inclusive, passear nisso aí na disciplina. Tá? Redes sociais, né, tem muita coisa que estão nas redes sociais, na forma como as pessoas interagem com os recursos, interagem com notícias, interagem com várias coisas. São informações importantes que podem ajudar a gente a dar informação mais personalizada para as pessoas. E até recuperar a informação que está lá dentro, né? Que não está na notícia, mas que está numa postagem de alguém na rede social. Interpretação de linguagem natural, né? Se a gente vai trabalhar com dado textual, né, a gente vai ter que lidar com problemas relacionados à linguagem natural, que a gente vai conversar bastante sobre isso ainda. Tá? Resposta à pergunta, porque muitas vezes os usuários eles especificam as necessidades não apenas com palavras-chave isoladas, mas com perguntas, né? Como fazer tal coisa, né? Aí, se a gente entende a estrutura da pergunta, a gente pode melhorar a forma como a gente busca essa informação, tá? Base de conhecimento, em geral, né? A gente não tem apenas disponível na web documentos com dados totalmente desestruturados, né? Um texto lá com o conhecimento todo escrito no texto, mas às vezes a gente tem base de conhecimento onde itens estão relacionados de alguma forma a outros, e a gente pode usar essa estrutura, né, de relacionamento entre essas coisas para explorar melhor o nosso processo de busca, certo? Interação humano-computador, ou seja, para a gente prover formas interessantes de retornar o que os usuários querem, de eles buscarem também, de eles navegarem. Então, tem muita coisa de interface que é legal e é relacionada a esse processo de busca. E isso envolve, consequentemente, a parte de psicologia, de ciências cognitivas, né? De entender a necessidade do usuário, a forma como ele vê o mundo, da forma como ele interage com elementos do conhecimento, né, e os elementos físicos também, para prover formas de ele recuperar a informação de uma forma mais eficiente, tá certo? Essa parte da psicologia e das ciências cognitivas está relacionada tanto aos algoritmos de ranqueamento, né, de obtenção de informação, quanto à própria forma de você apresentar isso, de prover estratégias de interação, tá? E aí, se você entrar em conferências que são relacionadas à recuperação de informação, como SIG-IA, o CIKM, WWW, Wisdom, etc., vocês vão ver lá vários tópicos de interesse na conferência e que extrapolam até tudo isso que eu falei aqui, ou seja, eles discutem e divulgam novidades e avanços na área de recuperação de informação, né, dentro de uma infinidade de tópicos e de coisas relacionadas que nem estão necessariamente nessa lista de itens aqui, né. No sentido mais reduzido, a gente diz que recuperação de informação é busca, certo? Principalmente para encontrar documentos. Documentos pode ser uma postagem na rede social, pode ser uma tese, tá certo? E a gente diz que é uma disciplina de ciência da computação que projeta e implementa algoritmos e ferramentas para o quê? Para ajudar as pessoas a encontrar as informações que elas desejam, né? Alinhar as necessidades dos usuários ao que vai ser recuperado, certo? E normalmente a busca é feita numa grande coleção, em várias coleções, né, de artefatos. Aí pode ser texto, arquivos multimídia, pode ser estruturado, pode ser não estruturado, pode ter hiperlink como um documento da web, pode não ter, pode ser em várias línguas. Então, normalmente uma coleção que pode ser heterogênea, né, e pode ser várias coleções agregadas também, tá? E nesse sentido aqui, a gente ainda pode dizer que
quem precisa da informação é um único usuário, pode ser um grupo de usuários, né? E eles têm uma necessidade de informação e o que vai ser retornado tem que ser relevante para aquela necessidade. Então, o que é importante, relevante para uma pessoa, para um grupo de pessoas, pode não ser para outros, tá certo? Então, uma mesma busca pode retornar elementos diferentes para pessoas ou grupos de pessoas diferentes. E tem ainda o sentido super reduzido, né? A gente diz que o objetivo, então, é ajudar pessoas a encontrar documentos relevantes, já vai mais direto ao assunto, em uma grande quantidade de material. E aí a gente enxuga isso, diz que é um único usuário, tá? Que vai interagir com o sistema. Claro que ele pode estar representando um grupo, mas a gente imagina como sendo uma única pessoa que está ali interagindo, que tem uma necessidade específica, tá certo? E com essa necessidade específica ele inicia a busca, certo? E aí, com base nessa ação dele de iniciar a busca, a gente vai tentar encontrar essa informação e resultar e retornar os resultados, né, de uma forma ordenada, ranqueada, que a gente fala, né, de forma que o primeiro item retornado seja o que talvez ele mais se interesse, né? O ideal é isso, o ideal é que quando você faz uma busca, o primeiro resultado seja o melhor de todos e que você sempre vá lá no primeiro e resolva a sua vida, né? Se você precisa de mais coisas, você pode ir descendo, o ideal é que você esteja numa ordem adequada, certo? Então, é uma perspectiva muito mais enxuta que esse sentido super reduzido, né? Então, diante de tudo que eu falei aqui, a gente vê que a RI, né, a recuperação de informação, ela tem alguns elementos aí, né, que um deles é o usuário, né? Ou seja, a gente vê como um único usuário, não mais um grupo, né, que tem uma necessidade de informação. E essa informação, né, vai ser buscada dentro de uma base de dados grande, que a gente chama de corpus. Normalmente se chama de corpus, principalmente quando é uma base textual, certo? E aí, feito isso, né, essa busca aqui nesse corpus, a gente vai ter resultados que estão aqui, né, nesse círculo aqui embaixo. E para a gente ver se os resultados estão bons, a gente precisa de métricas para avaliar isso, certo? Então, a gente vai passear em todas essas coisas aqui, em como montar um corpus, né, como preparar ele para a busca ser rápida, né, em como retornar esses resultados de uma forma interessante, como avaliar se foi realmente interessante. A gente tem aqui um conjunto de áreas, como eu falei, que estão de alguma forma relacionadas, tá, à recuperação da informação. Esse vídeo continua aqui, tá? Eu vou dar uma pausa, separar em 2 vídeos aqui para ficar mais fragmentado, melhor para vocês consumirem, tá? Eu vou dar uma pausa e continuo aqui exatamente onde é que eu estou, tá? Até já.